Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Eu me chamo Alan Caldas. Igor Lemos. Andresa Alves, mais uma vez aqui no podcast com vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês que me assistem no canal no YouTube. Eu agora estou fazendo esse podcast de forma que você possa ouvir o podcast no carro. Lembrando que esse podcast ele está disponível nos principais agregadores de podcast como Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Addict. Olha, eu vou te falar, eu cadastrei esse podcast nos 14 agregadores, mais ou menos. Além de agregadores, tem um outro nome, né? Como é que é? Plataforma... Plataforma digital, né? Não, tem um outro termo. Plataforma de não? música? Plataforma, sei lá. É streaming. Eu sei que a maioria usa o Spotify, né? Todo mundo usa o Spotify. Vasta gama de canais aí pra te O acessar. pessoal da iPhone é iTunes, né? A maioria Ou usa o- Deezer, né? E a nossa pauta de hoje? Vamos falar sobre o quê? E aí, Alan, você tinha ficado de contar pra gente como vender o link dedicado onde não tinha nenhuma rede. Como é que você fez essa... Como é que eu vendo link dedicado onde eu não tenho nada? Eu já fiz isso várias vezes na vida. E você que está me ouvindo, você pode também fazer isso diversas vezes na sua vida, assim como eu, e ganhar dinheiro também. Vou tentar explicar para vocês como... Aí você me explica, pô, mas o cara não tem rede lá. Não tinha nada. Não tinha pop, não tinha rede, não Não tinha tinha nada. pop, não tinha rede, não tinha nada. Gerar mais acesso, acessibilidade a quem não tem, assim. Como é que surgiu essa ideia na tua cabeça, vender onde não tinha nada? É que você fez essa mágica aí. Aproximar o teu microfone. Mas... Pra você, senão... Não, às vezes o som não foi tão bom, agora tá bom. Você viabilizou essa operação aí. Bom, vamos lá. Para começar, eu vou dar um exemplo aqui, tá? E esse exemplo eu posso até falar o nome do cliente, porque é um cliente muito grande, então a pessoa não vai conseguir achar o cliente, etc, etc, etc. Por exemplo, existia uma empresa muito grande que Acho ela... melhor você não falar o nome, não. Não, eu falo uma boa. Colurb. Pronto. Conlube? Colurb. Da prefeitura? Uma empresa de economia Prefeito, mista. eu não tenho nada a ver com isso, tá? Por favor. Então, por exemplo, eu vendi o link dedicado para uma das unidades da Colurb e tal. Mas quem contratou não foi a Colurb diretamente. Era uma empresa que prestava serviço para a Colurb e contratou meu link dedicado. Aí eu não tinha rede no local, não tinha nada. Como é que você faz? Essa história que tu tá contando é lá perto de um data center que a gente foi gravar? Até foi. Foi lá mesmo que eu vendi. E aí eu vou te contar como que eu vendi. Bom, a primeira coisa que me preocupei não foi ir no local, não foi em ver nada. A primeira coisa que eu me preocupei é em pegar o contrato assinado. Pegar o dinheiro. Não, o dinheiro que eu não cobrava adiantado, eu sou profissional, eu não cobro adiantado. Mas o contrato... Isso é igual Mas o pedreiro. contrato... Mas o contrato Mas eu o peço. contrato pra cobrar depois, Não, né? mas Pra ter Exatamente. respaldo, né? Pra ter respaldo. É, porque tem um como é- respaldo jurídico, né? Como é que eu vou fazer um investimento sem o contrato? Ah, mas Alan, mas o que eu quero entender é como é que tu faz um contrato de uma rede que você não tem nada lá. Então, bem simples. O projeto, né? Bem simples. Eu cobrei 2.000 de instalação e 1.200 por mês. E aí, o que acontece? Eu já sabia que eu tinha 2.000 de instalação e 1.200 por mês. Com esses 2.000 de instalação e 1.200 por mês, o que eu fui fazer? Eu fui lá no local, fiz uma vistoria e eu vi, epa, esse cliente aqui dá para mim atender via rádio. Isso é importante. Eu já imaginava que a treta tinha sido via rádio, mas você Não, primeiro poderia ter fez sido via contrato- fibra também. Mas você Eu tô te primeiro... contando a história do rádio, depois eu vou te contar uma história da Tudo fibra. bem, mas você primeiro fez o contrato, depois você foi lá fazer vistoria. Eu primeiro fiz o contrato. Me Se não desse preocupei. certo. Cancelava. Se não der certo, eu devolvia para o cliente. Ia ficar chato mesmo. Eu sei que ia ficar. Mas é mais por questão de Mas tem respaldo, um pouco né? de experiência, porque o que acontece? Quando você monta uma proposta comercial para um local, você já dá uma olhada no computador, no Google Earth, no local. Então, pelo Google Earth, você já via as fotos do local, você fala, aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer não sei o Tem quê. viabilidade. Não foi tanto tiro no escuro, assim, né? Você Não, sabe? não foi tão escuro. Sei lá, eu já tinha 60% do que eu ia fazer no escritório, eu já sabia. Tá, tudo bem. Conta a história pra gente poder entender e aí a gente Bom, fazer perguntas no baseadas. Google, aí no Google Earth eu fui lá e fiz essa pré-vistoria, digamos O assim. Google Art facilita muito essa
você visualizar Muito. a viabilidade muito. do Não daria nem projeto. pra... Vou te Eu falar. acompanhei muito Teria isso. feito nada se não fosse Google Earth com aquele bonequinho. O estagiário do Alan, engenheiro do Telecom, pode falar o nome dele? Pode. O Luiz, ele fazia todos os projetos dele, principalmente baseado no Google Earth, não era? Total. Total, entendeu? Então é uma ferramenta muito útil, assim, né? Total. Vale, né? É bom acrescentar, assim. E aí, o que acontece? Bom, quando eu fiz a proposta, eu já tinha feito essa pré-viabilidade, que eu já dou uma olhada rapidinho, epa, aqui rola samba. Aí eu fui lá, ofertei para o cliente, ó, 2.000 de instalação, 1.200 por mês. E aí, o que acontece? Nesse caso em especial, o que eu fiz? Eu fui lá, vistoriei o ambiente e vi que era meio complicadinho. Então, assim, eu tive que fazer uma repetição via rádio dentro do cliente. O cliente tinha um local alto que ia receber o sinal e desse local alto eu ia descer para, de fato, o escritório do cliente. Aí, o que acontece? Depois, eu sabia que eu poderia receber o link de vários locais. E eu comecei a rodar em volta no bairro para procurar o provedor do bairro. Imaginei que a treta fosse essa. Claro. Eu não ia instalar um Velox. Né? Aí o que acontece? Inverter com o link dedicado. Apesar que isso dá para fazer. Eu já fiz parecido. Entendeu? Mas aí o que eu fiz? Procurei o provedor do bairro. Nessa que eu procurei o provedor do bairro, eu bati lá, oi, tudo bem, eu me chamo Alan, etc. Aí o cara de cara, pô, cara, conheço você, conheço teus vídeos. Ele, pô, conheço você, conheço teus vídeos. Aí eu, pô, então, tô precisando aqui que você me venda um link e tal. Aí o cara ficou assim, sabe, pô, desconfortável. Ah, não, tudo bem, vamos ver aí, não quis me atender. Né? Você é uma referência no setor, bate na porta do cara. Para comprar link do cara, o cara deve ter um link que ele acha um link mediano, ele deve ter se achado numa sinuca de bico, não? Aí o que acontece? Na época, a menina que trabalhava comigo, a Valéria, a gente saiu da empresa dele sem conseguir comprar o link. Imagino. A gente não conseguiu acertar nada com o cara na hora. Cara, eu lembrei da história de Angra, anota aí. Eu vou contar a história de Angra dos Reis. Um abraço para o meu amigo Ricardo, da Global Telecom. E aí o que acontece? E também vou contar a história de Campo Grande. Só para me lembrar aqui o que é. Mas eu vou terminar essa história da Colorbe. O cara, ele não acatou legal, não achou uma boa ideia. Que? Não acatou bem, assim, não achou uma boa ideia. Não, ele ficou com medo, tipo assim, pô, Alan, pô, o cara vai entrar aqui, pô, o cara vai tomar meus clientes, vai montar concorrência, aqui, pela concorrência. Você acha que o medo foi esse? Total. Pela concorrência. Acho não, total. E ele falou isso depois. Falou? Falou, total. Tipo assim, pô, vou dar um link pro cara, o cara vai atender um condomínio, vai atender residencial, daqui a pouco o cara tá grande, tá esbarrando em mim, tá tomando meu espaço, entendeu? Entendi. E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma cultura muito territorialista. O Rio de Janeiro como estado todo, né? Não, cidade, né? Estado o estado sim. Menos a gente chega no interior, tem muito também, isso. né? Mas também. isso no caso da internet, a rádio, que pega um determinado raio de distância ao redor, isso não... Não, vamos lá, isso não tem a ver. Eu fiz o projeto desse cliente via rádio porque foi os fatos. Foi o que de fato aconteceu. Por acaso, esse cliente... Por acaso, muito por acaso. Quando eu procurei o rapaz lá da região, ele não atendia via rádio. Ele até tinha uma coisinha ou outra via rádio, mas a maioria era fibra e cabo de rede. Então não comprometeria a operação dele. Eu não sei detalhes do que ele vende lá. Porque eu não procurei me informar. Eu caguei e andei pra isso. Entendi. Mas essa repetição via rádio não interfere no sinal, não? No resultado final do sinal? Interfere. Por isso você tem que fazer as coisas bem feitas. Entendi. E aí o que acontece? Eu saí da empresa dele e não consegui comprar o link. Aí depois a menina que trabalhava comigo, a Valéria, ele chegou a falar assim, olha, cara, não fica com medo não. A gente vai atender um cliente empresarial que já faz parte de um contrato grande de 8 links. Esse aí é só o 9º. A gente não vai atender essa região. Cara, confia na gente. Aí ela pegou, conseguiu convencer o cara
E ele me vendeu por R$400, sei lá, uns 15 megas. Vamos botar assim. E aí eu peguei e falei, olha, para que eu possa comprar o teu link, eu preciso botar uma antena na sua torre. E ele tinha a torre, porque aqui tá, quando eu ando na rua, eu fico vendo a infraestrutura dos outros. E eu já tinha visto a torre dele e falei, essa torre vai mandar o sinal para o meu cliente e o meu cliente vai receber e vou repetir o sinal para o local adequado, para o escritório. E aí eu peguei e falei, cara, você não vai fazer investimento nenhum. Eu vou instalar todos os equipamentos na sua torre. Excelente. Aí, resumo da ópera. O cara, tudo bem, pode vir, pode mandar o técnico vir. Aí eu fui lá, mandei o técnico ir. O técnico foi, instalou a antena. Aí fez o projeto, né? Instalou a antena no lado dele, instalou a antena no lado do cliente. Aí dentro do cliente houve uma repetição e entregamos o escritório. A gente ficou... Aí beleza, entregou, funcionou. Entreguei para o cliente ficou satisfeito. Saiu daquele inferno de banda larga, que banda larga hora tá bom, hora tá ruim, o cara não gostava daquilo. Muito. Botamos a nossa internet via rádio e ele tocou a coisa desse jeito. E aí o que acontece? Com o tempo, ele começou a observar, pô, realmente o Alan não veio futucar a minha região. Uhum. O Alan só veio mesmo comprar o link. E a gente paga, né? Pelo menos na minha época, né? Empresa, a gente tinha uma organização de pagamentos impecável. A gente pagava certinho, tudo. Excelente, aí. E todo mês a gente pagava os R$400, todo mês a gente pagava os R$400. E um histórico positivo. Aí o tempo passou, alguns anos se passaram, ele queria tirar a torre da casa da mulher. Ele tinha um monte de antena na torre, ele era todo via rádio. Só que o tempo passou, os provedores migraram para fibra, e ele me ligou e falou, Alan, eu quero tirar a tua antena de lá. Eu só estou mantendo o POP por sua causa. Sua antena. Aí eu falei assim, tu só está mantendo o POP por minha causa? Ele, Alan, você paga R$400, né? E, R$400 todo mês a gente não dispensa, ajuda a pagar nossas contas aqui, faz parte do faturamentozinho e tal. Não é muito, mas, Não é muito, mas é certo. Mas não é muito, mas é certo. E você já está um tempão pagando, eu não quero mexer no teu link, não. E tal, vamos tentar dar um jeito aí, porque a mulher lá da casa me cobrava R$200, eu fui até onde deu. Aí agora eu tirei tudo de lá, já estou todo na fibra... E, só você que está lá no rádio, aí acaba que eu recebo 400 e pago 200. Para mim, 200. Não tem como dar um jeitinho, não. Aí eu falei, cara, tudo bem. Vou quebrar um teu galho. Aí, passamos uma fibra ótica de dentro do cliente, até em frente meio que a casa do cara. Engraçado que eu estou falando aqui e estou relembrando na minha mente o lugar. Uhum. E aí a gente passou uma fibra ótica, ativamos o cliente na fibra, a gente virou o cliente do rádio para fibra. Agora, é claro que esse investimento de virar o cliente do rádio para fibra, ele é bancado pela empresa, o cliente não pagou isso. Foi um investimento alto? A gente recebia R$1.200 por mês. Sim. Aí, sei lá, um ano e meio depois, a gente teve que gastar, sei lá, R$3.000 para passar a fibra. Quase 3 meses de mensalidade. No próprio início, quando você faz a repetição via rádio e você contrata esse outro provedor, né? Você falou que cobrou R$2.000 de instalação. Sim. Mas tu também fez uma torre, não sei o que. Lá gastou Eu botei os enlaces de rádio, gastei R$1.500 em cada enlace, gastei R$3.000. Então, o prazo de retorno desse cliente foi em torno de... 4 meses. 4 meses. 4 a 5 meses, vamos botar assim. R$2.000 da assinatura, mais 1.200. Porque o cliente paga a mensalidade 30 dias depois. Sim. Eu cobro a instalação... Mas a instalação ele pagou na hora, R$2.000. Não é na hora. A instalação eu cobro 10 dias após instalado. Sim. Mas aí já foi metade do investimento, né? Sim. E aí o restante do investimento ficou nos próximos 2 meses. Então, assim, o cara que... Uma bela negociação, né? Não, é uma história também para contar. Porque, assim, no final das contas, o cara que tanto tinha medo de me vender... Fez questão depois de... Fez questão de não perder o cliente. Não perder, de manter o negócio. Tem duas situações aí. A primeira que o cara fez questão de manter, né?
Eu, por exemplo, se eu sou um provedor barrista e chega você querendo comprar, eu ia ter medo do serviço que eu ia ofertar, né? Não talvez assim da sua concorrência, mas eu ia ficar naquela meio assim, né? Quer dizer, você é uma excelente diarista, vamos dar um exemplo. E aí você vai contratar uma outra diarista? Mas Rio de Janeiro... É uma questão assim meio competitiva. Mas eu acho que o mais bonito dessa história é que às vezes as pessoas não expandem por não pensar alternativas, estratégias, né? Não expande por falta de informação. Você sabe que antes de vocês chegarem aqui para o podcast, eu estava gravando a aula do módulo do curso Milionários da Telecom. Eu estava gravando o módulo da aula, o módulo Estratégia de Expansão. Estratégia de expansão. Nesse módulo Estratégia de Expansão, a gente tem três abordagens de custos. A primeira abordagem de custo é custo do POP. Pouca gente sabe quanto custa um POP. Esse tema que a gente está discutindo hoje, falando sobre essa situação que você vendeu... Vender link onde não tem rede. Isso aí seria um assunto desse tópico? Estratégia de expansão? É um assunto total. Então a gente está dissertando sobre mais um assunto. Um pouco, né? Um pouco. Eu estou contando uma história. Só que aí é que está, né? Porque essa questão, esse projeto dessa história que eu contei, o meu fornecedor, ele não entra dentro do meu cliente e nem sabe aonde é também. Porque onde estava a rede do cara, a gente foi lá e apontou a antena. Então, o meu cliente, o meu fornecedor, ele pode até tentar furar meu olho, mas ele fica olhando assim... Onde é que será que esse cara está apontando? Então, assim, manda ele olhar no horizonte. Ele não sabe para onde está indo o sinal. Ele não sabia quem era o seu cliente. Não, ele não sabia. Ele não sabia e eu não quero que saiba, porque o medo dele de eu entrar na área dele é uma coisa, mas o meu é maior ainda. Porque se o meu cliente descobre que existe aquele fornecedor ali, ele contrata com aquele cara. Porque ele tem clientes residenciais, o ticket médio de R$60, né? Aí, 1.200 para ele, quantos clientes residenciais não são, né? Então existe um risco. Clientes. Existe um risco, vocês falaram assim, que o Rio de Janeiro é um mercado, é uma região territorialista. Não existe. Mas não vamos tentar ficar falando muito sobre isso no podcast. Sim, mas para não passar despercebido. Porque até a maioria das pessoas que nos assistem nem é do Rio. E isso não tem a ver com o Rio. Eu só estou querendo dizer o seguinte: isso é natural em qualquer lugar. Qualquer lugar. Imagina que você, por exemplo, ganhou um cliente empresarial numa cidade aí, sei lá, no interior da Bahia. Aí, você tem que atender o cara. Você não vai mandar o teu fornecedor ir lá entregar o link para ele. Por quê? Porque quando o teu fornecedor entrar dentro do cliente, o cara vai olhar. E esse é o terceirizado telecom? Me dá a tua proposta aqui que eu vou comprar link de você. Perfeito, Faz uma contraproposta, né? E aí então existe esse risco. Existe o risco do meu cliente furar o meu olho. E vice-versa. Existe o risco do teu fornecedor furar o seu olho com o seu cliente. Isso. Você falou trocada. Mas exatamente. Não pode haver essa canibalização de mercado assim? Existe, pode. Aí é que tá. No marketing existe esse conceito de praça, né? De uma distância mínima, assim, para um não comer a fatia de mercado do outro. Aí é que tá, mas isso aí é... princípio básico mas de isso aí é em outro tipo de negócio. Quando eu falo de link dedicado corporativo, atender empresas, algumas outras coisas são prezadas. O que é prezado nesse caso, por exemplo? É prezado o relacionamento. Eu era uma empresa especializada em vender para empresas. Eu tinha vendedores corporativos fazendo isso. Era um carinha de terno e gravata que ia lá apertar a mão do meu cliente empresarial. Eu tinha um NOC. E, aliás, a gente tinha até que falar um pouquinho sobre NOC, acabamos mudando um pouco o rumo da prosa. Não, mas só para não... Então, o que acontece? Eu tinha um NOC, eu monitoro, eu tinha um perfil, uma infraestrutura voltada para a empresa. Tu pega um cara residencial que fica o dia inteiro num poste, mexendo em cabo de rede, às vezes tu vai atender, aquele cara vai atender uma empresa, ele não sabe atender aquela empresa adequadamente. Ele não tem essa estrutura e não passa a mesma credibilidade que você passava. Não tem esse costume. Entendi. Não tem esse costume. Então, aí o cliente corporativo, a empresa, não se sente confortável. Vou comprar do gatonete do bairro. Entendi. Vou comprar do provedor do bairro. O cara pensa, não, estou comprando uma empresa grande, entendeu? É claro que assim,
Então esse risco diminuiu um pouco, assim, porque você tinha um perfil mais Não. adequado para atender esse tipo de O risco do meu fornecedor furar meu olho, eu diminuo completamente porque eu mando minha equipe na torre dele. Eu mando o cara fazer nada. Entendi. Ele só me fala onde pluga o RJ45. Entendi. E não fica sabendo quem é o teu... Hã? Não ficaria sabendo. Não, quem é o porque eu já escolhi uma torre que é meio longinha, e o cara vai apontar mais ou menos para ali. No caso do Só rádio. se o meu técnico caguetar no dia. Entendi. Mas é o meu técnico com o técnico dele, o negócio já está instalando, aí, meu irmão, já rolou. Entendi. Entendeu? Aí a coisa já rolou. Só que o que eu tô achando que eu tiro lição dessa história. Já bateu quanto tempo aí de podcast? Bateu 20 minutos. Então, assim, o que eu tiro de lição dessa história é que no final das contas o rapaz ficou amigo nosso. Entendi. Ele levou isso numa boa, Foi uma parceria, legal. entendeu isso numa boa, recebi o dinheiro numa boa. Tanto é que a gente trocou para fibra. Entendi. Entendeu? Pela Tanto fibra é dá que, pra ver, né? Pela fibra dá pra ver. tanto é que a gente trocou para fibra ótica. Entendi. Bateu 15 Entendi. minutos só. Tá, tudo bem. Tá bom. Só pra não passar despercebido essa dúvida aí. Então o que acontece? Em relação à Essa é a pegada de você vender link onde não tem. Vamos Entendi. contar a história agora. Qual é a história? Ou Angra do Reis ou Campo Grande. Fica a seu critério. Vou contar a mesma Eu história. prefiro ir pra Angra do Reis do que pra ir pra Campo Grande. não Mas tem Vou dúvida. contar a mesma história. Vou contar a mesma história para Angra. Pra nossa audiência de Campo Grande, nada contra, tá? Nada contra. Mas a gente prefere... Dessa vez eu não vou falar o nome do cliente, não. Aí o que acontece? Eu arrumei um cliente para atender em 15 unidades do Rio de Janeiro, interior do estado. Ok? 15 unidades. Aí, beleza. Aí tinha uma das unidades era Angra dos Reis. Aí eu tive que fazer uma viagem para Angra. E nessa viagem eu tinha que arrumar alguém que fosse me vender o link nesse mesmo estilo. mesmo modo, né? Eu tenho que atender o cliente sem fazer com que o meu fornecedor vá lá para não furar meu olho. No rádio. Ou Não na sei, às vezes não sei. Eu fico imaginando, né? Como é Pô, que mas vai na atender fibra- daqui do Rio pra Angra, né? Não, vai de poste Todo em mundo poste. fica Vai de pensando poste nisso. em poste. Na fibra de poste em poste, Já né? pensou que delícia ir daqui Todo pra Angra mundo- do Reis de poste em É, poste? mas é um Eu vou trabalho mandar, de Igor, formiguinha. você pra Angra do Reis de Mas poste em poste. Mas na fibra de formiguinha, né? Na fibra de poste. É, No mas rádio você repete Mas é uma estrutura cara. por emissão ali. Sim. Mas deixa Gente, ele contar mais. não é Mas nada disso. É só você chegar em Angra e arrumar um fornecedor lá. Tá, mas aí como é que você... Mas vai puxar de algum lugar de lá. Não, é na bem fibra. simples. Eu fui lá em Angra, visitei o local do meu cliente. Visitei o local dele. E encontrei lá o meu cliente lá. Porque meu cliente falou que era lá, mas nem eu sabia que era lá. E eu já tinha jogado o bonequinho do Google e olhei em volta, não vi nada. Não vi nada de interessante. Aí eu cheguei, fiz uma viagem de carro até lá. Cheguei lá, olhei. E era um feriado, ainda aproveitei para passear. Que Olha que maravilha. delícia. Que maravilha. Aí, eu uma vez no cliente olhei em volta. Quando eu olhei em volta, eu vi um morro com várias antenas nele. Excelente. Era ali Peguei o mesmo. meu carro, subi o morro. Não era favela o morro, tá? Até tinha umas casinhas meio pobrinhas, mas não, é um morro, mas não era favela. Né? Elevado. Não é igual aqui. É, mas Angra do Reis tem Tem comunidade perigosa. É, tem. Aí o que acontece? Aí subi o alto do morro, bati na casa da mulher. Moço, Imagina o desespero. fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só o meu papo. Eu não ia chegar pro dono da casa e perguntar, vem cá, de quem é essa torre aí? Claro. Aí eu cheguei pro dono da casa e falei assim, moço, sua desculpa tá te incomodando e tal. É porque eu vim morar aqui recentemente em Angra. Deu um mandrake. Eu moro mais ali embaixo e eu tô querendo instalar internet na minha casa. Qual é a empresa essa aí que vende internet? Você sabe o nome dela? Ah, Excelente. sim, sei, meu filho. Excelente. E me diz uma coisa, a internet é boa? O cara olhou assim, pô, o cara veio de carro aqui em cima pra perguntar isso, o cara mora lá embaixo. É que eu trabalho colou, na área não, de né? TI, entendeu? Oi? Colou? Não só colou que ele me indicou e falou, o nome da empresa é Global Telecom. Excelente. Mano. Tô até falando o nome do rapaz, Ricardo. Trabalho de investigação, né? Mano? Aí, eu na internet procurei o nome da empresa. Você tem o telefone? Mas aí o cara já me deu o telefone. Não, até aí, tem o telefone dele, mas acho Esse que hoje... pessoal de interior é bem solícito. É solícito. Né? Faz o serviço Aí o completo. pessoal falou assim, ó, mas Se acho fosse que pra eu... matar o cara, também já te entrego. Aí falou assim, ó, mas acho que Disponível, hoje não atende, não.
Hoje Deu não a- atende, não. Perfeito, deu Aí, a planta completa. aí eu fui lá, chamei no Zap. Fulano, babá. E me responderam. Olha, senhor, hoje não estamos trabalhando e tal. Falei, não. Aí, o meu papo no Zap já era outro. Não, aqui quem está falando é o Alan Caldas. E eu sou provedor de internet no Rio. E eu estou aqui em Angra, queria muito falar com o dono do provedor. Aí, de repente, o Zap muda um pouco a forma como conversa comigo. E o cara fala assim, você é o Alan Caldas mesmo? Pô, que honra, né? É porque, no geral, esses provedores de interior, eles têm um WhatsApp que é tanto pessoal quanto empresa. Comercial. E eles começam a trabalhar, a conversar com você Não. naquela mensagem automática. Mas, Não, de repente... começou na automática, eu insisti, aí alguém conversou normal comigo, bababá, conversou um pouco, que depois eu via descobrir que era a esposa do rapaz. E aí, o que acontece? De repente, o Zap muda um pouco. Você é o Alan Caldas mesmo? Eu falei, sim, sou eu. Então, tira uma foto. Ah, mas já não tinha foto do WhatsApp, gente? Pô, o cara mandou Celebridade. tirar foto. Não Não é porque eu sou celebridade. Eu falei, pô, tirei uma foto minha. Aí o cara no mesmo Zap falou, pô, Alan, sou teu fã. Então, E celebridade, pô. esse cara foi aquele que ficou durante a campanha toda implorando pra gente ir. Foi, a gente não foi, né? É, a gente não conseguiu ir. Uma pena. Um dos maiores nomes de telecom aí do Rio de Janeiro, né? Não Alan exagera. Caldas. Não, Ué, não, ué. não. Você é o Ô, Alan Caldas Igor, mesmo? bem menos, que tu ganhou menos pra isso. Não, olha só. Eu também prefiro a minha parte em dinheiro, mas eu tô falando que o Alan, ele tem um nome na Telecom do Rio, não tem? Você tem, assim, pros Sim, pequenos sim. provedores, tem um Aí, nomezinho olha aí. só. Aí você mandou uma foto lá pro Aí canal. mandou uma foto, pô, é você mesmo. Se fosse outro, poderia pegar a foto minha na internet e mandar, né? Dizendo que era eu, né? Aí ele falou, me liga aí. Aí eu, liguei pra ele. Ele, pô, Alan, eu gosto de você, assisto teus vídeos, bababá. Você é um cara que ajuda as pessoas, não sei o quê. Falei, pô, cara, tô precisando muito me encontrar com você. Eu tô aqui em Angra e eu tô precisando de uma ajuda sua. Aí ele, pô, cara, agora eu tô meio enrolado, não sei o quê, vamos se encontrar daqui a pouco. Aí ele marcou meio que tipo assim, ele marcou 2 horas depois, mas me atendeu prontamente. Aí me recebeu no escritório dele, com o maior carinho. Pô, Alan, gosto de você, gosto dos seus Maneiríssimo, vídeos, pô. bababá, não sei o que, te conheço, etc, etc. Aí eu peguei e falei, cara, olha só, vamos lá, vou jogar reto aqui, como é que é? Jogar limpo aqui com você. Eu tenho um cliente empresarial para atender, e você é o dono daquela torre lá em cima. Aí ele, pô, como é que tu sabe que eu sou o dono da torre? Não, porque eu dei um pulo lá, perguntei, e eu queria comprar o link dedicado de você. Você não vai ter que fazer investimento nenhum. Eu só vou plugar o RJ45 no teu switch. E ele falou, pô, te pago 400 por mês e começo já pagando adiantado agora o primeiro mês. Aí o cara, caraca, mas tu tá dando até preço. Eu falei, pô, mas é o máximo que eu posso pagar. Ele, show de bola, pode instalar. Legal. Objetividade ali, Aí eu aqui no Rio negociação. organizei uma Malandragem equipe. carioca. Tá certo, Aqui não, no tá certo. Rio, organizei uma Preparado. equipe, fui lá para Angra com material, instalaram a antena na torre do rapaz e pum, instalou a outra no cliente. E ficou na mesma coisa, sem ele saber Ver quem era o quem era e onde era. Mesmo porque não dava avisada da torre direto para o cliente. Tinha que ter uma repetição. E eu fiz isso na casa de um coroinha, Entendi. meio que próximo ao cliente, entendeu? Entendi. É claro que assim, depois de um tempo, ele até ficou sabendo qual era o cliente, entendeu? Um lugar pequeno, assim, É. facilita. Mas assim, A Angra não é tão pequena. e não se Sim, mostrou, assim, ele também não se mostrou um fornecedor fura-olho, muito pelo contrário, a pessoa super do bem, Legal. super pra frente, maneiro. E a gente pagamos ele certinho também. E era outro também que recebia certinho, que não queria perder o cliente. Excelente. Também não queria perder os R$400 também não. Porque, cara, quem tem um cliente certo, igual a gente, a pessoa não quer cancelar. Não, isso é artigo de luxo, né? O cliente ele tem um valor patrimonial para a empresa, né? Isso. Ele mantém ali. E a gente pagava. E, pô, quando cancelou, ele ficou chateado. Pô, Alan, cancelou o link, não sei o quê. Ficamos 2, 3 anos nisso, eu acho. Coisa certa assim. E ele, pô, cancelou o link. Falei, pô, cara, desculpa, não fui eu, o cliente que cancelou. Entendi. Aí vamos descer de Angra. Essa história ficou muito parecida com a história A história anterior, né? Com a história anterior, você acha? Ah, sim. Qual era a história que você achou parecida?
Não, essa realmente são duas muito parecidas. São dois locais completamente Gente diferentes, diferente. onde não tinha nada de... Ah, tem uma de Pinheiral. Tem a de Campo Anota Grande aí. também. Pinheiral, em qual região? Eu Só de nunca curiosidade. Não sei, porque eu nem fui lá. Esse foi mais foda dos fodas, porque esse eu nem fui lá, Petrópolis, pessoalmente. é Petrópolis? Subindo Correias ali, é porque eu conheço. Ele nem sabe a direção. Ah, não sei onde é essa Pinheiral, porra, não, cara. porque eu conheço Pinheiral, tipo assim, tem Petrópolis, Correias, você na pracinha ali sobe pra um cantinho ali e vai embora. Eu acho que quando a gente vai para São Paulo, que a gente passa pela estrada, tem esse limite de divisa, não sei o que, Pinheiral. Não, né? então deve ser outro. Pode Gente, ser outro. esse eu vendi o link dedicado, comprei o link dedicado no local, mandei minha equipe e nem fui lá. Então Pinheiral é conta muito essa, isolado, que talvez se vai for o ser que eu tô mais... pensando. Não, vamos contar Vai de a de Campo Grande, que a de Campo Grande é mais maneiro. Ah. Campo Grande é provedor, e essa história é longa. A história é longa e maneira também. Show, Porque importante. isso que a gente está fazendo é negócios em telecom. Quem está nos assistindo está ouvindo sobre negócios, entendendo sobre negócios e vendo como que eu ganhava dinheiro num lugar onde não tinha rede, não tinha nada. É conteúdo de relevância, né? Um podcast muito elucidativo para a pessoa expandir sua Um rede, podcast seus ilustrativo. ganhos. E eu ensino tudo isso no curso. Um grande plano de negócio esse No podcast. curso, no treinamento Milionários da Telecom, eu ensino isso no módulo Estratégia de Expansão e Compra de Link Dedicado. Perfeito. Que é uma degustação do que pode ter no... Não é uma degustação, mas enfim, aqui é conteúdo gratuito mesmo. Aqui eu estou Sim. dando E gratuito mesmo esse módulo para do pessoa. curso já está gravado? Compra do link dedicado, sim. E teve um aluno que fez um elogio. Te falei, não? Não estou sabendo. E o aluno falou assim, Alan, adorei o módulo de compra de link dedicado, expandiu minha mente, já vou começar a implementar aqui. Vendo? Tem muita relevância, né? Mas depois eu posso também ler aqui, se vocês quiserem, que eu não estou com um caderno hoje, aquele contato que eu fiz com os alunos, né? Foi, Teve né? vários elogios, gente que disse que reabriu a empresa, né? É claro que assim, a gente está na primeira turma, eu acho que eu ainda vou ter que fazer outras turmas e, isso leva tempo para ter gente, ter história. Não se levanta um avião do dia para a noite, tem que fazer um Teve avião. gente que estava tão imersa no curso Perfeito. que queria que um módulo fosse liberado. Liberado Logo logo depois e do tal, outro, assim. Bom, mas aí o que acontece? Vamos lá, pintou um provedor, Campo Grande. Não é muito bom até ficar falando o nome toda hora, não, porque alguém pode ir lá sacar. Mas, Sacar o quê? sei lá, pesquisar lá os clientes lá, mas tem gente pra caramba lá, provedor pra caramba lá. Espero que Mas não... não fala o nome. Não, Conta não o vou milagre, falar o mas nome. não conta o nome do santo. É que você não se aguenta aí dentro de você. é que eu sou muito transparente, né, cara? sim. Eu sou transparente pra tudo, é o Você meu é um cara jeito. muito prático, né? Tá. É, meu bom. Por um jeito. lado é bom. Não, a gente não vai trazer essa, não. Peraí. A gente não vai. A gente vai brigar aqui no podcast? Não vai brigar, mas não vai trazer esse lado íntimo da galera. Eu sou prático, sim. Você não é É prático, não, Alan. Não? Não. Então vamos lá. Pro podcast com assuntos profissionais Imediatista aí. é diferente de prático. Eu peço Bota aqui um desculpa pouquinho de água à aqui. nossa audiência aí, entendeu? Essa DR. Essa pequena turbulência, essa DR aí, entendeu? Não tem nenhuma. Não, falando na boa, falando pra descontrair. Então vamos lá, pintou um cliente. Esse ligou para minha empresa na época, para Vox, na época. Ligou, pá. Oi, tudo bem, babá. O negócio é o seguinte. Tô querendo um link dedicado. Aí veio meu vendedor, né? Veio meu vendedor, apareceu lá meu vendedor. Alan, olha, tem um cliente aqui querendo 50 megas, provedor diferente de corporativo. Corporativo, empresas, provedor, é outra parada, outra pegada, outro entendimento. Engraçado, eu classificava os dois como a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então vamos lá, a pessoa que está estruturando a sua empresa, ela tem que entender que corporativo é quando você vende para uma empresa que ela não trabalha com provedor e provedor é outra coisa. Não é isso. É que a palavra corporativo remete a empresas de um modo geral. inclusive E o provedor. Inclusive um provedor. Só que dentro de um provedor de internet, você não pode classificar o tipo de cliente provedor como o mesmo que uma empresa. Você não pode dar a ele o mesmo tratamento. A gente pode explicar por quê? Porque são pessoas muito diferentes. Ou isso é são assunto tipo. pra outro? Tem assunto para um outro podcast, mas vou falar rapidamente. São empresas muito diferentes, com muitas peculiaridades. Você não pode tratar um provedor como você trata uma empresa. Diferente. Um provedor tem São uma demandas. altíssima exigência na entrega do link dedicado, tem que ter redundância.
que o cara tem que ser 24 horas. Deu problema 1h30 da manhã, você tem que atender em 5 minutos. Porque a demanda dele é muito maior, né? E muito mais... E outro detalhe, os megas contratados são consumidos no talo o tempo todo. O cara contrata 50 mega, pum, 50 mega no talo o tempo inteiro. Uma empresa te contrata 50 mega, ela não usa nem 10. Perfeito. Ela vai dar pico de 50, mas não usa nem 10. Não usa 15. Um mecanismo mais leve, né, da empresa. Assim. Por isso que tem essa diferenciação. Ficou claro, Andresa? Ficou mais ou menos, mas eu acho que isso é uma pauta para a gente falar num outro podcast. Não é tão extensa também, não. Ficou muito claro que o provedor tem muito mais assim, demanda, entendeu? De internet. Pois é, mas eu acho que as pessoas e uma podem empresa se embolar nisso, né? trabalha mais frouxo. Eu falo isso em uma das minhas lives, mas você acha que eu não deixei claro naquelas lives? Nas lives? Não lembro disso da live. Naquela pizza. Eu, inclusive, tenho lembrança desse primeiro tópico nesse exato momento. Não, eu falei na pizza, naquela pizza de faturamento. Mas eu Não gravou, não fixou que são pessoas... É diferente, né, Alan? Quando eu tô na live com você... eu estou aqui muito mais preocupada em responder, né, em moderar o chat, do que prestar atenção. Eu estou prestando atenção no assunto, porque eu estou interagindo, né? Bom, aí vamos lá. Aí pintou uma demanda, meu vendedor apareceu lá e falou, Alan, tem um cliente de Campo Grande. Aí eu falei, onde é o cliente? O cliente, para a rua tal. Aí eu olhei e falei, ferrou. A minha rede ficava a 40 quilômetros de distância. Aí você pensa, como é que eu vou puxar uma fibra de 40 quilômetros de distância para atender esse provedor, para atender 50 mega? A conta não fecha. 40 quilômetros era, sei lá, para mim, na época, 100 mil reais de fibra. Sim, o custo... Um lado só, né? Muito alto. Um lado só, sem anel. Se fosse 2 lados, 200 mil. Custo operacional e muito outro detalhe, 50 mega, o cara ia pagar aí, multiplica aí, 12 reais o mega vezes 50... Dá quanto isso? Não. Peraí, 12 reais... Vezes 50. Na época, né? 600. 600 reais? Então, ele ia pagar 600 reais. Por mês. Por mês. Difícil recuperar isso. Nem instalação. E provedor não tem instalação. Eu não cobro instalação de provedor. Por que? Aí agora, olha só como é interessante. Eu não cobro instalação de provedor. E por que eu não cobro instalação de provedor? Por quê? Isso é uma pergunta muito peculiar e interessante. Provedor dá merda quando tu cobra instalação. Por quê? Porque provedor, vamos supor que ele paga 3 mil de instalação e 1.000 por mês. Se ele cancela no 3º mês e provedor não cumpre fidelidade, pode mandar sinal que foi que não cumpre. Nem a pau. Mas não tem multa? Pode ter multa, pode ter o caceta, ele leva até o final. Ele quebra o contrato. Desconsidera. Ele quebra o contrato, olha pra tua cara e fala: meu irmão, vai pra justiça, vai pro cartório, vai pra onde você quiser. Entendi. Porque tem muito provedor, meu irmão, que não respeita o próprio nome. Entendi. Que assina contrato e não cumpre. Aquela historinha toda que eu falo aqui é para quem é honesto. Que isso aí é 10% das pessoas. Entendi. Quem não é, não respeita. Não tem ética assim, não tá preocupado. O cara não respeita contrato, aí tu... Pô, mas você teve que pagar lá. E o detalhe, o problema não é respeitar ou não respeitar contrato. O problema não é esse. E eu comecei a entender e eu queria tentar transmitir essa minha energia, desse meu entendimento para vocês e para o nosso público que nos assiste e o nosso público que nos ouve. Porque a questão é a seguinte. Imagina o seguinte, você tem um provedor. Vou dar um exemplo fictício aqui, tá? Você cobra 3 mil de instalação e 1.000 por mês. Aí, beleza, você vai vindo. Quando chega no 4º mês, o provedor chega para você e fala assim: Alan, arrumei um link mais barato, não quero mais você, vou cancelar o contrato. Aí você fala assim: cara, mas tem uma multa. Cara, não quero pagar multa não dá para me pagar multa, e, eu não quero não. E outro detalhe, o teu link ficou fora do ar, ficou com muito problema, não sei o que lá. Aí você: não, meu irmão, você assinou o contrato, eu vou cobrar multa. Então foda-se. É porque o cara justifica que está saindo de você por causa que o serviço não é de qualidade, né? Às vezes é mesmo e às vezes não é, e às vezes ele usa isso como justificativa, como pretexto. E aí é aquela tese da política, né? Uma pessoa falando mal, é melhor você romper o acordo ali, ficar todo mundo calado no sapato. Aí o que acontece? E o problema não é esse.
Aí vamos supor que você bate o pé. Não, eu vou cobrar a multa. E aí você, vai lá e emite uma nota fiscal, sei lá, de R$5.000 de multa, envia a nota fiscal pro cara, o cara não paga. Claro, multa. O cara falou que não ia pagar e não pagou. Aí você pega a nota fiscal e protesta. Beleza, o nome da empresa do cara ficou sujo. Aí o que acontece? Esse cara vai ficar eternamente teu inimigo. Entendi, você cria Cria um inimigo, tanto para ficar falando mal de você por aí, como nunca mais volta a fazer negócio contigo. Em cada esquina tá te queimando. Em cada esquina tá te queimando. Isso se ele não vai lá fisicamente cortar teu cabo, roubar tua caixa ou fazer alguma parada. Não compensa, né? Então, assim, não adianta entrar nessa contramão. Entendi. Perfeito. Eu fiquei bem com uma analisado, bem curiosidade sacado. aqui. Eu tô falando isso porque eu já tive essa experiência com uma pessoa que é muito meu amigo. E eu já tive a experiência também do contrário. E essa experiência do contrário eu falo aqui para todo mundo. Eu comprei o link dedicado de uma empresa que deu defeito pra caramba. E aí eu quis cancelar, os caras me cobraram a multa, eu falei, não vou pagar. E eu, meu irmão, nunca mais fiz negócio com essa empresa e falei mal o que deu e o que não deu. Mas por que você pagou a multa da GVT, então, e não deu SK? Essa é outra história. A história da GVT foi contada aqui. Foi, você pagou Mas a da multa. GVT não deu merda, não. Mas você pagou a multa. Paguei. Por que você também não deu de maluco e não pagou a multa? Porque ali não tinha uma coisa pessoal. Eu que estava errado. Eu assinei o contrato de 12 e pulei fora antes por questões comerciais. Porque eu achei um link mais barato. Mas você podia também ter dado essa de louco? Não, mas o outro, a questão foi pessoal mesmo. Entendi. O outro, realmente, o link ficou ruim mesmo. Ruim. Aquilo atrapalhou muito o meu negócio. Não teve flexibilidade de negociação. Tiveram 1000 problemas. E na hora de cancelar, eu ainda sou, refém de um troço ruim. Eu fiquei com uma curiosidade. Quer dizer, então, que esses provedores todos que compram links dedicados dessas empresas diversas aí, inclusive essa que você está falando que está vindo aí com fibra submarina, que fazem um contrato, às vezes, de 12 meses ou 36 meses. Se nesse meio do caminho ele resolve rescindir o contrato, então ele pode rescindir e não pagar multa? Olha, pode, mas ele também pode ter a nota fiscal protestada e o contrato protestado. Ou seja, ele não cumpriu. Protestar uma nota fiscal, protestar um contrato é a mesma coisa que você ficar com o nome sujo. Sim, mas você está dizendo Vai ficar aí desagradável para sua empresa. que cria um inimigo e que não é... Dá rolo. E, aliás, nesse exato momento que eu estou conversando contigo, tem muito rolo por aí no mercado. Então o cara não cumpriu contigo. Conversa com quem é dono aí de provedor aí, por exemplo, provedor grande que vende para outros provedores, tu vai falar com os caras. E provedor é tudo, como é que eu te falo assim? E aí, tu vende para provedores? Alan, tu no 71. Eu já escutei isso. Tu no 71, não dá não- para ganhar dinheiro com os caras. Ele não cumpriu e na hora de. Mas aí conta a história de Campo Grande. Mas aí que tá. Não, mas essa pausa para falar sobre esse assunto é importante, porque o que acontece? E se mostrou irredutível. Porque assim, como eu já entendi essa lógica e eu não quero deixar rabo para trás, eu quero fazer negócio com quem quer fazer negócio comigo. Eu não quero fazer negócio com quem tá puto comigo. E outro detalhe, o cara virou teu cliente hoje, meteu o pé, saiu da sua base, ele não é mais seu cliente, ele volta a ser seu cliente lá na frente. Você deixa uma possibilidade em aberto, né? Eu já tive cliente que voltou, cara. Não se fecha a porta, isso aí. Eu já tive cliente que voltou, Serve até pra tanto do vida. corporativo quanto do provedor. Eu lembro que na campanha, uma ocasião, a gente foi visitar um provedor em Caxias, e aí você, quando chegou perto, falou assim, mas quem é? Aí eu falei, fulano de tal, não sei o que, da empresa tal. Aí ele falou, mas pô, por que tu marcou com esse cara, não sei o que, esse cara saiu insatisfeito comigo lá da empresa. Aí eu falei, nossa, ele se mostrou muito solícito a te receber na época da campanha, né? Lembro. E aí, portanto, você entrou e eu acho que o cara voltou a ser cliente seu. Não. Mas você achou que ele tinha saído insatisfeito, ele de fato assim, achou que falou bem do serviço prestado, né? E ainda pegou o contato para fazer Negócio de novo. negócio novamente. Então, o que acontece? Como eu já tinha entendido essa lógica, qual é a lógica? Provedor não gosta de contrato com fidelidade.
provedor quebra contrato no meio. Não adianta ficar tentando empurrar luta judicial com o provedor, porque você perde. É perda de tempo, de energia. Perda de tempo, porque tu paga advogado. De energia. E aí tu enfim. protesta contrato, gasta o dinheiro do protesto, e o cara não paga mesmo. O cara já tá com o nome sujo, quando não tá, suja com você. É uma luta perdida, né? Uma luta perdida. E o detalhe, às vezes o cara fica 4, 5, 6 meses em outro fornecedor, aí às vezes ele volta para você. Entendi. E o que eu estou ensinando aqui é você, provedor, a fazer negócio com provedores. Entendi. Então a parada é a seguinte, eu nunca cobrei instalação. E tem um efeito psicológico. Porque a gente parou nessa história de Campo Grande, por quê? Qual é o efeito psicológico? Eu não cobro instalação. Porque algumas vezes que eu cobrei instalação e deu merda lá na frente, o cliente olhou para minha cara e falou, eu quero meu dinheiro da instalação de volta. É o que você falou, você deixa um rabo ali. E né? é um direito dele pedir direito? Não sei, eu acho que não. Mas é questionável, né? É questionável. É questionável, você tá entendendo? Você deixa uma brecha, abre brecha, sem abre necessidade. É que nem margem. tipo assim, Você abre você um contrata um precedente. pedreiro, você pagou ele, você não gostou do serviço, vai pedir o seu dinheiro de volta? Não, você abre um precedente, sim. Você pode abrir um precedente aí. É possível. Eu gostaria de pedir. Existe o direito empresarial, existe o direito consumidor. Eu acho louco. É um precedente, Andresa. É um precedente. Não acho viável. Porque tem uma... Bom, viável ou não, eu é que não quero entrar nesse rolo. Bem, Mas você abre um precedente, porque isso com certeza, no direito consumidor, direito empresarial, só para não passar despercebido, existe uma lei que diz o seguinte, atualmente, antigamente, o cliente se sentia prejudicado com algum produto, ele tinha que ir lá para a sentia porta exado. da loja de eletrodoméstico, não vou falar o nome, e quebrar a geladeira ali, chamar a emissora de televisão, que eu também não vou falar o nome, fazer escândalo ali, aquela coisa. Chamar a Record. Não vou falar o nome, né? O programa mas e do aí? Ratinho. Não, e é isso. Hoje em dia não. Hoje em dia o direito do consumidor diz que Funciona melhor, né? não, que se o consumidor se sentir lesado por um produto ou um serviço, Tem que ser ressarcido. a empresa é que prove ao contrário, que não foi, vai ter uma audiência ali, verdade. de que não lesou e de que não prejudicou. Se ela estiver certa, estiver dentro dos parâmetros da lei, tudo bem, ela vai ser aliviada. Se não, vai ter que cumprir, vai ter que indenizar, vai ter que reparar, entendeu? É isso. Então, existe sim o direito do consumidor. Então, você pode dar brecha. Sim, verdade. Entendeu? A empresa que tem que provar que mexeu trabalhou. aí, você complicou a voz do Igor. Não, só mexer aqui. Não, entendeu? É a empresa que tem que provar. Então- Baixou um pouquinho. É, porque estava muito alto. Entendi, não, Então o que tudo que acontece? Mas aí o que acontece? Tem um efeito psicológico. Eu já fiz. Cara, Também, e o detalhe, um desgaste você desnecessário. quer coisa a mais que abre para dar problema do que o teu esse aqui. Mexeu no... Não, mexi no volume daqui. Voltei. E aí o que que acontece? Você pode dar merda, cara. Às vezes você entrega um link dedicado para um provedor e aí o link não funciona bem, rompe fibra, queima equipamento, a internet para. Sim. E aí o cara bate na tua porta e fala, aí, fulano, eu quero minha instalação de volta. Você já 3 meses. Então, o cara pagou a instalação, Desnecessário. pagou mensalidade, pagou a instalação, pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, aí fala assim, ó, eu quero minha instalação de volta. Você não usou o dinheiro? Usou meu dinheiro para instalar a fibra, então a fibra é minha. Teve um provedor que falou isso na minha cara. Eu quero a minha fibra de volta. Eu falei, que fibra, parceiro? Tu comprou fibra? Não, mas eu dei o dinheiro para tu comprar. O cara cria uma... Aí eu falei, pô, cara, aquilo era taxa de instalação. Então me dá esse dinheiro de volta ou a minha fibra? O cara falou na minha cara. Abre uma brecha para um tipo de interpretação aí que... Então qual é o modelo comercial que eu usava? Zero problema. Então vai uma dica aí, modelo comercial. Modelo comercial Para você vender para um outro provedor. para vender para um outro provedor com zero problema. Ou Mensalidade tentando adiantada. reduzir. Uma mensalidade adiantada. Que aí você enquadra, você caracteriza como mensalidade, não como... Vamos voltar para o exemplo de Campo Grande. Eu vendi quantos mega? 50 mega. Você a 12 A 12 deu quanto? R$600. Então, eu liguei pro cara e falei assim, olha, você me deposita esses R$600 adiantado Da mensalidade, que eu vou entregar para você o link em torno de 20 dias. Que sendo mensalidade... Aí ele falou, pô, mas você falou que não tem rede aqui. Se você não conseguir... Eu falei, se você não conseguir, eu devolvo o dinheiro. Tá, mas aí ele pagou R$600 e você entregou em 30 dias. Em 20. Mais 10 dias fez um mês. Ele teve que pagar... Não, calma, vamos lá. Ele pagou os 600 adiantado.
Só que a mensalidade dele passou a contar quando dá a entrega do link. Vou dar um exemplo, então. Hoje é dia 26 de novembro. Ok. Ok? Aí hoje ele pagou... 600 uns adiantado. R$600 adiantado. Digamos, por exemplo, que você só entregou o Dia link... 15 de dezembro. Eu ia botar dia 27, Pode para ser. ficar mais redondo. Tá. Você só entregou o link dia 27 do 12. Do 12. Aí ele... Usa até 27 de janeiro 27 que ele vai pagar outros do 600 reais. Só em 27 do 1 que ele paga mais 600 Porque ele conto. paga sempre o mês adiantado. É quase igual aluguel. Não, o aluguel é mês vencido, né? Tu mora, depois paga. Não, senhor. Você paga depósito, mês adiantado. Você paga sempre mês adiantado. É. Bom, tudo bem. Enfim, entendeu aí? Entendi. Prossegue. Então, qual é a proposta que eu fiz, modelo comercial que eu fiz, para não dar rolo? Não entendi, não. Eu não entendi. Então, vamos lá, Então, vamos lá. em vez de cobrar Porque o olha valor só, da... 26 do 11 a 27 do 12 ainda não estava funcionando nada. Começa a funcionar 27. em 27 do 12. Ok. Se ele já pagou por 30 dias de funcionamento, ele pagou de 27 do 12 até 27 do 1, Isso, correto? correto. Aí ele vai pagar novamente aqui, que é referente ao próximo mês. É Quando, isso? quando ele pagar em 27 do 1, Do 1, ele tem tá direito a pagando até usar 27 do 2. até 27 de fevereiro do ano que vem. Tá, tudo bem. Agora eu entendi. Agora você entendeu? Ok. É um link pré-pago. Agora, ele teve que me dar o dinheiro adiantado, porque também só assinar o contrato, para mim, não basta, não. Então, pedi para ele assinar o contrato, pagar o dinheiro adiantado. Porque tem custo, né? E, nesse caso, eu também pedi fidelidade no contrato. Embora eu falei aqui que essa coisa da merda... Eu ia te perguntar isso. Embora eu falei que isso dá merda, mas eu ainda assim também prendo o negócio no contrato. Agora, eu fazia um outro modelo de fidelidade, que são as duplicatas mercantis. Por exemplo, quando eu fidelizava um cliente na base, que era provedor, não empresa. Empresa não tem muito rolo. Não é que não tem, às vezes tem alguns, mas não é muito. Mas, por exemplo, quando eu fidelizava um cliente na base, eu pedia para assinar 12 duplicatas mercantis, de 50% do valor das mensalidades restantes. E qual Porque a primeira? duplicata é um instrumento de protesto mais fácil. Ai, E você não precisa de nota fiscal para protestar uma duplicata. Mas... E o que é o caso de uma duplicata? Um cheque? Não, uma duplicata, aí é um direito comercial, não é direito do Promissória, né? consumidor. Não, é como se fosse uma promissória. Promissória. É igual uma promissória. Promissória. Só que uma duplicata mercantil, ela está associada a uma nota fiscal fatura. É o caso que eu deitei aqui agora. Então, o que acontece? Eu pedia para assinar 12 duplicatas, a pessoa assinava 12 duplicatas, no nome pessoal da pessoa, e eu conferia se a pessoa estava com o nome limpo ou não. É porque as duplicatas, a duplicata, assim como o cheque, elas são ordem de pagamento à vista, né? Então, por exemplo, se você hoje está em dezembro e você tem uma duplicata de dezembro do ano que vem, você pode A duplicata acionar tem hoje. um valor e uma data. Né? E a pessoa que emitiu e a pessoa que vai receber. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho uma duplicata, eu vou lá e vendo a duplicata no banco. A duplicata tem que ser paga. Se o cara não pagou o banco, se o cara não prestou o serviço, é outro problema. Mas aquela duplicata tem que ser paga. Ela chama-se neutra, neutralidade. Isso é do direito comercial. Pouca gente sabe disso. É mais uma dica Pouca gente sabe disso. preciosa. Eu até aí, né? estudei sobre isso, né? Só sobre duplicata especialmente. Eu aprendi isso numa empresa que eu trabalhei. Detalhe técnico extremamente relevante Então aí. vamos lá, gente. A história de Campo Grande, porque a gente parou na eu não instalação. estou conseguindo contar a Dá história. uma conferida no tempo, rapidinho. São que horas aí? Pra gente não estender muito no podcast. São 18 horas. Já são 18 horas em ponto? São 18 horas. A gente está no podcast há 40 minutos. Já estamos a 40 minutos? Quase estourando aí o nosso tempo. Bom, então vamos lá. Vou tentar Conclui, pelo menos, a história de Campo finalizar Grande. a história. Não, vai concluir, só para não estourar. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele mandou entregar, ela contratou o link para mim. Aí eu peguei tudo isso. E a minha vendedora foi lá. Ela ainda falou, pô, Alan, gastei 120 de Uber na época. Na época ela gastou 120 de Uber. Ela foi até Campo Grande, levou o contrato, o cara assinou o contrato, assinou a duplicata, pegou o dinheiro, aí o cara não depositou, deu o dinheiro na mão.
Ela voltou com tudo isso. Aí eu fiquei com aquela coisa, né? R$600 na mão, um contrato de 12 meses, duplicatas assinadas, e agora eu tenho que arrumar link. Como é que eu vou arrumar link? E outro detalhe, era provedor, né? Esperto pra caramba. Só que encontrou um outro esperto. Não, mas Porra. deixa eu ficar quieto. Águia velha, né? Águia velha. E aí, o que acontece? O que eu pensei? Todo malandro demais se atrapalha. O que eu pensei? Vou comprar um link dedicado de um provedor, vou montar um POP na região e vou comprar um transporte. Aí eu, primeira coisa, eu fui lá e montei o POP. O POP que eu montei foi na rua. Cheguei pro cliente e falei, olha, cara, quero montar um POP aqui perto. Tem problema? Não, não tem problema não. Fui lá e montei o POP na rua. Armário mesmo, esse armário de ferro. Ali um armáriozinho de ferro ali, vocês já viram da câmera? Eu vi. Pô, na rua aonde? Só pra não... Na rua Na mesmo. rua Na mesmo. rua, na rua mesmo. Na cara do... Ao relento. Ao relento. Mas e aí, nego não pode levar Pode, esse armário? pode. Não tinha onde amarrar, botar assim... um A gente lugar de- amarrou. Mas você chumba Amarrou o quê? ele, Com né? corrente? Com o quê? Com chumbo? Chumbamos com uma obrinha No chão, e no chão? parafuso, Ah, tá. Aí fica... Cimento, Faz cimento. tipo Dificulta um pouco, entendi. uma fundição, o negócio é fica uma difícil de fundição. pegar. E isso, pra licença, não tem problema? Fica ali... Não... Ah, isso Ah, aí é é outra história. Outro podcast. Não, mas é bom não passar, é bom, né? Não, a gente botou num canto que não fosse incomodar ninguém. É um Entendi, vai ó. que cola, Igor. Não, a gente botou num canto que não fosse incomodar ninguém. Não fosse incomodar, mas pode... Mas o mais Pode. importante, tudo pode. Olha só, o mais importante é colocar o POP num lugar onde o meu técnico pudesse acessar 24 horas sem depender de terceiros. Claro, entendi. Podia até empregar aí nessa história do pop daquelas dicas de aluguel de pop, mas nesse caso aí É, porque foi um caso ele arrumou um específico. cantinho, Igor. Não, Ele Muito arrumou bem, a casa muito de um bem coroa, sacado, em muito frente à bem casa de um sacado. coroa lá e tal. Aí o que eu fiz? Liguei pro meu fornecedor. Dando nó em fumaça. Aí eu liguei pro meu fornecedor e falei, eu quero um transporte. Aí eu liguei pro meu fornecedor e falei, quero um transporte Teleporto Campo Grande. Aí ele falou, tudo bem, vou te cobrar tanto mega. Caro esse serviço, né? Aí é que tá, é um pouco mais barato do que o link. E quando você já começa a se manejar no mercado, você começa o quê? Você começa a já ligar já com preço na lata, ó. Parceiro, ó, eu quero esse preço, vai me vender? E quanto lhe custou na época esse transporte? Cara, não lembro. Não lembra. Não lembro. Um barão, R$1.000. Mas era uma vez só que pagava. Não, todo mês. Tá, você pagou R$1.000 por um negócio que ia Não, ter eu não sei 600. exatamente os valores, mas era uma coisa assim. Era uma coisa assim, sei lá, um pouco mais em conta do que eu ia vender. Sei lá, se eu estava vendendo a 12 o mega, o transporte devia ser 8 mega. A minha diferença era de R$200. Uma margem de lucro muito Mas pequena. calma que você vai entender aonde estava a questão. Depois que a gente botou aquele pop ali, eu falei com a minha vendedora, arruma outro cliente. Sim, expande. Pra aproveitar esse... Aí ela já, pum, Esse link aí. bateu, pum, já achou outro cliente. E o outro cliente já ficava a 3 km de distância. Zero problema. A gente pegou a fibra, Eu lançou acho a que eu fibra. acompanhei isso na empresa. Ah, tu tá um pouco lembrada. Eu acho que eu acompanhei isso na empresa, que eu lembro que você Só arrumou cuidado pra não cliente. falar o nome das pessoas. Não vou falar. Aí começou aquela discussão, mas é um só, mas a margem, a projetista lá da empresa, né? Dizendo pra você que a margem era pequena, não sei o que, tu falou, não, mas a gente vai conseguir mais gente ali no local. E de repente você conseguiu ali mais. E aí a gente esticou 3 km de fibra, atendemos o segundo cliente, o segundo já não era 50 mega, era 100. Excelente. E aí começou o problema. O transporte caía toda hora. Putz. Toda hora caía, Tô lembrando disso. Acho que eu tô lembrando disso. caía toda hora. Aí os dois clientes me ligaram e falaram, Alan, a gente não quer essa merda desse link não. Assinamos um contrato com você, assinamos um caceta, mas... Eu falei, gente, eu peço desculpas, vocês sabem que eu sou um cara sério. Eu realmente não tenho um link dedicado aí. Eu contratei um transporte, recebo o link e vendo para vocês. Eu prometo para vocês que eu vou arrumar outro transporte. Aí eu fui lá correndo, fui lá numa empresa e falei, olha, eu quero um transporte Teleporto Campo Grande. E aí eu quero a esse preço. O cara me falou, eu vendo. Gente, olha só. Eu tinha vendedor, gastava dinheiro, pago anúncio no Google, faço site para arrumar cliente.
O cliente vai no meu escritório falando, eu quero virar teu cliente. Perfeito, já tá Pô, dado, mas é né? claro que eu vou vender, meu irmão. Sem Se eu vou dúvida. ter lucro, se é pouco, se é muito, é outra história. Entendi. Não é todo dia que bate alguém na minha porta, não. Aí o cara, não, show de bola, assina aqui, Alan, a gente instala amanhã. Aí, resumo da ópera, passamos por algumas dificuldades, os caras foram lá e instalaram. Só que aí que tá, esse segundo transporte estava a 7 quilômetros de distância. A gente pegou a fibra e lançamos a 7 quilômetros de distância. O lugar a gente não tinha nada. No início do meu podcast, eu não tinha nada, eu só tinha um contrato de R$600 na mão. Aí eu já montei um POP, já lancei uma fibra de 3 quilômetros e lancei outra fibra de 7 quilômetros. 10 quilômetros já de fibra. Eu já tinha, em 2 meses, já tinha 10 quilômetros de fibra no local. Excelente. Aí sabe o que aconteceu? Instalamos outro transporte. Aí, pum, ficou show de bola. Sabe por que ficou show de bola? Porque os 2 transportes davam defeito. Mais um com um. Aí, quando um, a gente virava pro outro. Quando dava um, virava pro outro. E os clientes ligaram e falaram assim, Alan, show de bola. Está funcionando perfeitamente. E eu contratei de empresas realmente diferentes. Por quê? Porque eu queria fazer a coisa bem feita. Entendi. E fiquei bancando o transporte dos 2. Depois os provedores aumentaram as velocidades, 100, nos 200, 300. Aí eu fui lá nos donos do transporte e falei, agora eu quero mais barato. Eles abaixaram e a gente arrumou cliente corporativo na região e arrumamos outro provedor, tu acredita? Acredito. Porra, excelente. E isso tudo, sei lá, num prazo de 6 meses. Numa história de 6 meses. Em 6 meses não tinha nada, de repente tem uma rede enorme. Muito bom. E estou contando aqui para vocês como que eu comecei um provedor num lugar que eu não tinha nada. Muito bom. Por quê? Eu falo do... Sei montar pop. Aí todo mundo fala, não sei o quê. Eu sei montar pop. Aprendi a montar pop. E isso eu ensino muito bem no programa de treinamento milionário da Telecom. Sei o fator de custo de telecom. Sei operar a telecom. Se você sabe tudo isso, você vai expandir em qualquer lugar, cara. Mas vamos reforçar também que muita base também de ter apanhado, caído, levantado, caído, levantado, perdido muito dinheiro, né? Sim. Bom, gente, essa é a história de como eu tive, como é que é? Faltou Pinheiral, vamos deixar Pinheiral. Vamos deixar para depois, porque senão o podcast vai ficar muito longo. Tudo bem. Bom, queria muito agradecer a presença de vocês dois. Eu que agradeço. Acho que agradece. Eu que agradeço também. Alguma uma consideração final? É sempre maravilhoso estar aqui no podcast. honra. É uma honra estar aqui participando do programa e dizer que... Foi interessante a história de hoje? Foi boa, foi boa. Essa então de Campo Grande foi... E atentou, não dá pra deixar passar despercebido assim, o teu senso de praticidade e objetividade. Digo, cismou com esse Não, senso de mas isso é praticidade muito do- importante pra tudo na vida, entendeu? É muito importante pra você realizar seus negócios assim, sem polemizar muito, sem burocratizar, Igor, tentar... seu cachê não vai ser aumentado. Entendeu? Não, eu sempre prefiro a minha parte de dinheiro, mas não tô fazendo média, não. Eu admiro a mentalidade... Obrigado. Não, sério, você é um cara que pensa pra frente com mentalidade, entendeu? Aberta. E isso que você deu aqui, essas dicas, são dicas preciosas, assim, que você não vai encontrar em qualquer lugar, não. Meu objetivo- Não é só técnico, não, é experiência de vida, né? Experiência de vida Dentro que de não, um curso. não tem, né? Dentro Isso de um é excelente, curso. isso é Só excelente. tem no programa de treinamento milionário. É a minha da Telecom. experiência. Exatamente. Meu objetivo é conseguir passar essa experiência em negócios de telecom para quem é meu telespectador. Para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, para você que está montando seu provedor, para Como você que diz- é meu aluno. Como dizem os nossos alunos lá do programa de treinamento milionário da Telecom, falou para mim assim, Andresa, eu já comecei empresa, já fechei aquela que eu tinha, comecei tudo de novo porque estava tudo errado. Isso é muito bom, pessoa, né? Já começar com essa bagagem. Essa aí, eu adorei. Esse senso de praticidade e objetividade, isso é muito importante. O curso está muito bom. Gente, muito obrigado. Encerramos. Até logo.